Oi pessoal, meu nome é Eduardo Alexandre e esse é o Calafrio, o canal. Hoje eu trago para vocês um caso que intriga a internet nos últimos anos, um dos vídeos mais viralizados e estranhos e misteriosos que rondam a web, que é o caso Elisa Lam. Pouco depois de seu desaparecimento, vídeos muito estranhos foram divulgados na web, no qual a jovem aparece no elevador, totalmente fora de si, muito estranha, com reações muito estranhas, parecendo estar sendo perseguida, mas não tem ninguém. Um vídeo que vocês já devem ter assistido e que é de dar calafrio real realmente, então vale a pena. Senta aí e acompanha o caso que já vai começar. Antes de começar, faço aquele convite de que vocês se inscrevam aqui no Calafrio Real. Se inscreve, já deixa o like para ajudar na divulgação do nosso conteúdo. Deixa um comentário para mim, indica um caso que vocês querem, um caso misterioso, um caso criminal, um caso ufológico muito interessante que não seja muito conhecido, principalmente porque tem mais chances de eu gravar. E também não esquece de tocar o sininho, porque com o sininho ativado vocês recebem notificações e sabem quando eu postei um vídeo novo aqui, fica mais fácil de vocês acompanharem. Bora pro caso, o curioso destino de Elisa Lam. Então, gente, para começar, a Elisa Lam, ela era uma universitária, uma jovem universitária, e ela morava no Canadá, em Vancouver, e estudava na British Columbia, que ficava lá no Canadá, num estado do mesmo nome dessa universidade, era uma universidade pública. A Elisa, ela nasceu no dia 30 de abril de 1991 e ela é filha de imigrantes de Hong Kong. Até por isso que a Elisa, ela tem feições assim bem mais orientais do que canadenses de fato. A Elisa é essa viagem que marcou a morte da Elisa, o seu desaparecimento e o vídeo que viralizou na web. Ela fez aquela viagem sozinha no ano de 2013, no começo do ano de 2013, e essa viagem ali do Canadá para os Estados Unidos, ela foi feita metade em um tipo de trem chamado Amtrak, e a outra metade da viagem foi feita com ônibus ali intermunicipais. Então a Elisa decidiu fazer essa viagem, era um jeito de ela desestressar. Ela estava ali já na universidade, estava com muitos problemas, pressões assim psicológicas. Ela decidiu fazer essa viagem, que é o que hoje em dia a gente chama de mochilão, né? Porque ela foi fazendo assim a viagem sozinha e também ela ia pagando a viagem, ficando em hotéis, trocando de lugar e fazendo ali uma rota sozinha, conhecendo lugares, se hospedando em hotéisinhos, em hostels, e era o que hoje muitos jovens fazem e é bem popular e bem comum. No dia 23 de janeiro de 2013, a Elisa chegou em Los Angeles. Ela tinha acabado de chegar de um trem que desembarcou de San Diego, e lá em San Diego ela tinha visitado até o zoológico da cidade, e isso tinha sido até registrado nas redes sociais da Elisa. Esse trem ele partia de San Diego e ia até Santa Cruz, que era uma rota que a Elisa já estava pronta para fazer. Todos esses lugares faziam parte ali do pacote que a Elisa faria de viagem pela costa oeste americana. Os pais da Elisa, eles como todo pai, ficaram assim meio apreensivos de ela viajar sozinha, porém eles acabaram liberando com que ela fizesse essa viagem com o acordo de que ela todo dia ligaria para eles e falasse ali o que estava acontecendo e tal. Então, como todo pai, eles estavam preocupados, mas aceitaram essa viagem. Mas os pais dela começaram a notar que tinha algo errado quando no dia 31 de janeiro, o último dia que a Elisa devia estar no Cecil Hotel, ela não ligou para os pais dela. Ela tinha que deixar o hotel nesse dia e os pais dela acabaram não recebendo nenhuma notícia e logo estranharam e ligaram para a polícia. E nesse mesmo dia marcava o fim da hospedagem da Elisa lá, então eles esperavam muito uma ligação dela e estranharam logo de cara que eles não conseguiram falar com a Elisa. O Hotel Cecil está localizado em Los Angeles, lá no meio de onde tudo acontece, em LA, e ele é conhecido por ter hospedagem barata, ser um hotel assim popular e muito barato, com uma história longuíssima, já tem mais de 94 anos de história, então é um hotel um clássico ali da região. E ele também recebe muitos turistas estrangeiros por conta disso, a sua popularidade por seu preço bom, principalmente, preços acessíveis, né? Além das diárias ali que o hotel oferece, ele também oferece estadia para curtos prazos, para as pessoas que não estão só de viagem, mas que estão em uma temporada ali pela cidade, eles costumam fazer esse tipo de locação também. Os pais da Elisa não conseguiram contatar ela, foram lá, ligaram pro hotel também, disseram que ela não estava lá,
Estranho, né, gente? Se tem alguém hospedado, eles têm que estar um pouco mais a par ali das coisas, mas eles também disseram que não, então os pais dela ligaram para a polícia, informaram o desaparecimento e a partir daquele momento a polícia começou um trabalho de investigação. E os pais da Elisa, eles não ficaram esperando não, eles viajaram lá para LA, para Los Angeles, para ajudar e para entender as buscas da filha deles, a Elisa Lam. Com o começo das investigações, a polícia queria muito saber o paradeiro dela, começaram a divulgar as imagens da Elisa por todo o canto e a polícia conseguiu imagens das câmeras de segurança do elevador do Hotel Cecil. Então, a polícia divulgou essas imagens para tentar ali encontrar a Elisa. Já fazia 2 semanas em média que ela tinha desaparecido, então eles divulgaram essas imagens para tentar solucionar esse caso e encontrar a Elisa, principalmente viva, né? Então, aí com o vídeo começa outra história, porque o vídeo é muito estranho. O vídeo mostra a Elisa, ela entra no elevador, ela aperta os botões do elevador, ela parece estar fugindo de alguém, de alguma coisa, de algo. Ela se esconde no elevador porque a porta não fecha, o elevador não sai lá do lugar, era como se ele tivesse meio com alguma pane. E dá de ver ela se abaixa assim de um jeito estranho para apertar os botões. Ela parece meio perdida, fica com medo e ela olha ali pela porta do elevador, tentando ver alguém, mas não aparece ninguém. Então, por certo momento, ela também sai do elevador, fica gesticulando ali fora como se ela estivesse vendo alguma coisa que talvez ela percebeu que não poderia ser real, porque ela meio que tateia coisas no ar, onde não aparece nada nas imagens, e ela volta para dentro do elevador e o elevador continua sem fechar. Isso é muito estranho, porque só depois que ela abandona ali o local que o elevador fecha a porta e sai. Então, esse vídeo, além de ter várias coisas estranhas que a Elisa ali parece que está vivendo, também o próprio elevador ali parece algo estranho, porque parece que ele não está funcionando. Porque ele fica com a porta aberta durante vários minutos enquanto ela está ali, ela aperta os botões e ele não sai do lugar. Gente, é bizarro. Comentem aqui o que vocês acharam desse vídeo. Alguns dias depois ali do vídeo ser divulgado, os moradores lá do Cecil, os hóspedes do Hotel Cecil, do Cecil Hotel, eles começaram a perceber uma baixa pressão na água do prédio. Tinha uma cor meio estranha também na água, era meio escura, meio preta. E além disso, a água estava com gosto estranho, então eles notaram que tinha alguma coisa estranha lá acontecendo e avisaram os responsáveis do hotel. Quando o pessoal da manutenção, os responsáveis pela manutenção foram lá verificar o que tinha acontecido, eles encontram o corpo de Elisa dentro de um dos tanques responsáveis pela parte da água do hotel. O corpo dela estava lá dentro e as roupas que ela usava naquele dia também estavam lá dentro daquele tanque, um tanque muito grande que comportava quase 4.000 litros de água, 3.700 litros ali em média de água dentro de um tanque bem profundo que ficava numa área no terraço do hotel em que o acesso era muito restrito. Então aí começam vários dilemas a acontecerem, várias perguntas que são muito difíceis de responder. Uma das últimas pessoas que tinham falado com a Elisa antes de ela sumir foi uma vendedora chamada Kate Oprah. Ela trabalhava numa espécie de livraria ali próxima do Cecil Hotel, chamada The Last Bookstore, a última loja de livro. Uma tradução assim bem na cara. E nesse lugar ela disse que a Elisa comprou vários presentes para os pais dela, para os parentes, e que ela estava muito animada, parecia muito feliz. E isso já traria outra questão. A Elisa tinha sim ali, estava pensando em ir para casa, encontrar os parentes dela. E isso já destrói um pouquinho a teoria de que o caso trata-se de um suicídio, porque a Elisa não parecia alguém que estava passando por alguma dificuldade naquele dia em questão. Quando os resultados da autópsia foram divulgados, ao invés de responderem questionamentos, parece que os questionamentos aumentaram ainda mais. Por quê? O exame ele demonstrou que a Elisa tinha consumido vários medicamentos, então algumas pessoas já pensam que isso seria causa de suicídio, explicaria o que aconteceu. Porém, a Elisa ela era paciente e tomava medicamentos porque ela tinha bipolaridade, ela tratava a bipolaridade dela juntamente com a depressão. Então ela tomava no mínimo 4 medicamentos diferentes para isso. Isso para muitas pessoas já fecha o caso, eles acham que foi isso. Porém, a morte da Elisa, ela não foi associada com essas toxinas. Eles encontraram até
Segundo o exame, uma quantidade muito baixa de álcool no sangue também, de 0,02, uma quantidade muito baixa, porém a causa da morte comprovada lá na autópsia dela foi afogamento acidental. Parece que não foi algo que ela queria, foi algo como um acidente que aconteceu, segundo os indícios do corpo dela. A gerente do hotel, chamada Amy Price, ela chegou a divulgar na época que a Elisa havia se hospedado num quarto compartilhado do hotel, porém ela não se deu muito bem com as pessoas. Na verdade, as pessoas parece que não gostaram muito da Elisa, acharam ela muito estranha e esquisita assim, e eles pediram para trocar de quarto. Isso parece um fato bem relevante porque talvez demonstre que a Elisa não estava muito bem naqueles dias. Mas também, por outro lado, isso pode ser uma desculpa inventada pelo hotel, porque não foi provado, eles não têm pelo menos divulgado isso, de que essas pessoas, quem eram essas pessoas, cadê a entrevista delas? Isso não foi comprovado, isso foi falado pelo hotel, mas a gente sabe que esses grandes conglomerados aí, eles sempre tentam se defender, então também a gente não pode levar como uma verdade absoluta, mas é uma possibilidade na verdade. Após a morte da filha, os pais da Elisa, o David e a Iena Len, eles entraram com um processo contra o Cecil Hotel, porque eles acharam absurdo várias coisas que aconteceram. Como o hotel não sabia onde estava a filha deles, eles disseram, meio que trataram o caso com um pouco de descaso no começo, e além disso, como também o hotel não tinha domínio sobre esses locais específicos que deveriam ser de difícil acesso, como era assim simples uma moça que nem conhecia o hotel direito fazer tudo isso e chegar lá nesses tanques que eram um perigo, né, para outras pessoas também. Então o advogado da família, ele disse que o hotel ele tinha que estar a parte de todos esses perigos e também estar preparado para que não acontecessem coisas desse tipo. E os pais dela também não acreditam em suicídio porque eles conheciam a filha deles, sabiam de tudo que se passava com ela e eles não acham que ela seria capaz de suicídio mesmo tendo problemas com depressão e também problemas de bipolaridade. O hotel ele lutou contra todos esses processos, eles não queriam perder esse processo e eles também admitiram que não esperavam que aquela parte do hotel, que aquilo lá demonstrasse um perigo, porque era muito absurdo para eles que alguém fosse e entrasse dentro do tanque lá de água, era algo absurdo para o hotel e que eles não achavam que tinham culpa no caso. Então os responsáveis pela manutenção também, não sei se eles têm relação com o hotel, né? Um homem chamado Santiago Lopes, ele afirmou que para chegar nesse local realmente era muito complicado para Elisa. Ele afirmou que para chegar naquele local não era fácil realmente e que ele também achou muito estranho com que a moça tenha conseguido chegar naquela área que parece tão isolada e de tão difícil acesso. Porque para chegar nessa área teria que subir uma das 3 escadas de incêndio. Tem 3 no hotel, porém para acessar essas escadas a pessoa tem que sair por uma janela, então isso já é uma coisa meio complexa. E outra coisa é também que ninguém notou a presença da Elisa naquele dia ali. Caso eles a encontrassem, eles poderiam advertir ela. E outra coisa também é que, como eu disse, para chegar ao terraço ela teria que passar por uma porta de segurança. Se essa porta ela quase sempre está trancada e quando ela é aberta é acionado um alarme. E esse alarme ele vai diretamente para a recepção do hotel. Enquanto isso não é averiguado, o alarme continua tocando lá embaixo, para que os funcionários tomem alguma atitude, né? E eles afirmaram lá, o pessoal da segurança, que seria praticamente impossível alguém chegar naquela área sem acionar o alarme. Então isso é mais um mistério do caso. Para a Elisa conseguir chegar a esses tanques, como eu disse, ela teria que subir em uma dessas caixas grandes, caixas d'água, que é o que é basicamente, e essas caixas d'água elas tinham média de 3 metros de altura. Também tem aquela caso da tampa, que tem 10 quilos em média ali de peso, que era já outra dificuldade também para acessar. E ela, além disso, foi fechada a tampa. Então, para ela estar dentro e para fechar aquela tampa, é algo muito complexo e complicado ali, segundo as pessoas que estavam envolvidas na investigação. Então essa morte ela foi tida como improvável porque não tinha sinal de crime, não tinha outra pessoa, não havia um sinal evidente de violência contra a Elisa, então não tinha muito quem culpar além do próprio hotel.
Então ficou um caso bem complicado realmente. Então, para a Elisa, ela tá num espaço que não cabia aos hóspedes, parecia muito difícil de chegar lá, então aquela ação aberta pela família foi julgada como improcedente por a causa de ser muito difícil acessar aquela área e não ser uma área destinada ao público, né? Quem entrava lá já estava descumprindo as regras do hotel. Então, gente, é um caso extremamente bizarro. O Cecil, ele é cheio de mistérios para quem não conhece. Ele é até tido por muitos como um hotel amaldiçoado, porque ocorreram várias coisas estranhas nesses 94 anos de existência. Ele foi aberto em 1927, o Cecil Hotel, e ele foi palco de, no mínimo, 16 mortes não naturais, além de fenômenos paranormais inexplicáveis. Um dos eventos mais marcantes e mais conhecidos que ocorreram lá no hotel foi o relacionado com a atriz Elizabeth Short no ano de 1947, e o caso ficou conhecido como Dália Negra. Se vocês querem saber um pouco mais desse caso, comenta aqui pra mim. Um pouco antes da morte dessa atriz, da Elizabeth, ela foi vista supostamente bebendo lá no bar do Cecil Hotel. Além de tudo, o hotel também recebeu um dos maiores assassinos do país, o Richard Ramirez, também conhecido como Perseguidor da Noite. Ele ficou hospedado por lá entre os anos de 1984 e 1985. Ele era adepto do satanismo e ele foi condenado pelo assassinato de mais de 13 pessoas. Já um outro caso, em 1991, foi a vez do serial Jack Unterweger, também conhecido como Estrangulador de Viena, teve uma breve passagem pelo local. Uma outra coisa que chama muito a atenção de muitas pessoas é uma relação com um filme gravado no ano de 2002 chamado Dark Water, ou Água Escura. Os personagens principais chamavam-se Dália e Cecília. Isso já leva aí outros casos, né, ali do hotel. Nesse filme, duas personagens, mãe e filha, elas se mudam para um apartamento assombrado e mais tarde elas descobrem que lá uma moça tinha sido encontrada morta dentro de um tanque de água no último andar do edifício. Bizarro, né? Vários anos antes da morte da Elisa. Parece que esse filme traz aí alguma coisa. Eu não conheço o filme, mas parece que tem alguma relação aí misteriosa. O que vocês acham? Então, gente, esse caso é cheio das teorias conspiratórias. Essa do filme é uma delas, que acredita que tem relação. Tem muitas outras coisas, como, por exemplo, muitas pessoas acreditam que o vídeo divulgado tenha sido cortado porque notaram alguma distorção ali no vídeo da Elisa, vídeo que foi divulgado, mas muitos também acreditam que pode ser por conta de outras pessoas que passaram por ali, ou outros também não acreditam que teve algum corte no vídeo de fato. Outra coisa que eu acabei encontrando na pesquisa foi que o celular da Elisa nunca foi encontrado. Não se sabe se foi roubado, se alguém roubou, o celular dela nunca foi encontrado de fato. O crime sexual aí é uma suposição também, por quê? Porque no exame de autópsia, segundo ali, tinha alguma alteração no canal anal da Elisa. Um pouco de sangue, algo assim. Só que, para o legista, isso poderia ser comum por conta da morte, de ela estar exposta e o processo de decomposição. Mas também leva algumas pessoas a acreditarem que, na verdade, a Elisa sofreu algum tipo de assédio e foi colocada lá dentro daquele tanque. Nos anos ali anteriores à viagem da Elisa, ela tinha um blogspot, em que ela postava fotos ali dela vestida com roupas fashions, meio que modelo, e também ela escrevia alguns textos autorais. Em alguns ela falava sobre como era difícil ser uma estudante, toda a pressão que ela vivia. Logo depois ali de 2 anos e pouco, ela migrou para o Tumblr e ela começou a lá fazer esses mesmos tipos de fotos, textos, e ela acabou abandonando o blog e migrando para o Tumblr, e ela falava ali um pouco sobre a saúde mental dela e como era difícil ser uma estudante e lidar com toda a pressão social. Gente, esse caso é cheio de coisas bizarras, como vocês viram. Tá prestes a estrear uma série da Netflix com 4 episódios em que vai abordar um pouquinho aí do Hotel Cecil, desse sombrio hotel, e também sobre a Elise em si, vai investigar um pouco. Eu tava pensando em fazer sobre esse caso um vídeo e me veio que ia sair a série, então eu disse, é um sinal que eu tenho que fazer esse vídeo. Então eu fiz, espero que vocês gostem. Eu procurei todo tipo de informação que eu tinha, eu li até em inglês para fazer isso para vocês, para trazer o máximo de informação.
que elas são um pouco contraditórias e algumas não são muito certeiras, porque é um caso cheio aí de aberturas e de teorias também. Espero que vocês tenham gostado. Comentem o que vocês acham que aconteceu com a Elisa, se vocês acham que ela se suicidou, se foi um crime ou se tem relação paranormal também com tudo isso que aconteceu. Não esquece de se inscrever no canal, deixar um comentário para mim, deixar o like aqui no vídeo. Obrigado a todo mundo que chegou até o final aqui. Espero que vocês tenham gostado. Não esquece de ativar o sininho também, recado final. E me deem aí uma sugestão de vídeo também, o que vocês acham que aconteceu com a Elisa naquele dia, naquele fatídico dia. Um beijão para todo mundo, se cuidem, até mais. E aquela frio!